Bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão 014 Por Aí, o podcast que vai até onde as coisas estão acontecendo. E hoje eu estou aqui com uma empreendedora na área da fotografia, que já está há 9 anos nessa área, e ela vai contar um pouquinho dessa história incrível e nós vamos entender aí como tudo começou. Tudo bem, Valéria? Tudo bom, Selma? Primeiramente, agradeço pelo convite, por você estar aqui, veio conhecer o meu estúdio. Quer dizer, você já conhecia, mas hoje de uma forma diferente, Sim. né? Eu agradeço pelo convite e por estar aqui para mim poder apresentar o meu trabalho e a forma de eu conseguir estar dentro do mercado já há 9 anos. Valéria, e assim, eu sempre falo que eu acredito muito nas conexões, né? Que Deus não faz nada Com errado. Eu certeza. acredito muito em conexões. A gente se encontrou em um outro momento da vida, né? Nós nos conhecemos numa empresa aqui de Bauru, trabalhávamos juntas, não trabalhávamos totalmente dia a dia, mas a gente tinha uma relação de respeito e de carinho muito grande, né? Claro, O nosso sonho começou junto. com certeza. Não é verdade? Então, assim, essa conexão lá atrás, ela nos trouxe hoje aqui. Eu já vim aqui várias vezes, mas hoje é diferente, como você falou. Sim. É diferente. Hoje eu quero conhecer um pouquinho mais a fundo da sua história aí, de todo esse tempo que você tem trabalhado. É. Me conta, como que foi, assim, o despertar para a fotografia? Como você falou, você já me conhece, né? E foi lá realmente naquela época, naquela empresa, aonde eu já estava um certo tempo lá, e algo me despertou quando eu fiz uma viagem, e nessa viagem eu fiz algumas fotos e depois eu fiz uma exposição dentro da empresa. E essa exposição chamou a atenção dos funcionários, dos meus amigos de trabalho, questão a fotografia, e aquilo, né? Veio uma forma, um gatilho para mim poder buscar algo diferente na minha vida que eu já não estava tão satisfeita. Eu já tive uma filha e ela estava precisando de alguns cuidados de mãe, e o tempo de você trabalhar numa empresa, o CLT, é complicado você É ser mãe, difícil. né? Você lidar com isso. Então eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi buscar nessa área. Então foi ali nessa viagem, nessa exposição, eu me lembro dessa exposição, que despertou a fotografia. Antes disso, você nem pensava em fotografar. Na realidade, meu pai é fotógrafo. Entendi. Então Então, isso já vem da tinha. infância, Aham. né? Eu já tinha isso um pouco na infância, só que o tempo, tantas coisas na vida, e passou. Só que quando isso despertou, veio a lembrança da época que eu ia com meu pai nos eventos, nos casamentos, e o amor que eu tinha pela forma dele revelar as fotos, que era com filme, e buscar conhecer. Então, realmente já estava Já guardadinho lá estava no fundo. guardadinho. Tava, É. tava assim, A exposição foi só como você disse, o o gatilho, né? O gatilho, o despertar. despertar. O despertar. E aí, depois desse despertar, o que que aconteceu? Você continuou ainda na empresa e começou a trabalhar já? Como que foi Eu isso? acho que eu sou uma pessoa muito centrada e muito, como se diz, certa no que quer. Eu não fui com sede no pote, porque a fotografia é algo que você precisa escalar, né? Não é de um dia para o outro que você se transforma fotógrafo. Você não tem cliente, você não tem cenário, você não tem nada. E é tudo muito caro. Então, assim, eu comecei. Aquilo foi um despertar, porém, eu fui buscar aprender primeiro. Fui fazer curso, fiz curso em São Paulo, fiz curso em Goiânia, fiz curso aqui em Bauru com um professor muito bom. E aos poucos eu fui comprando os meu material. E quem foi os meus primeiros clientes? Os meus próprios amigos de empresa. Aos poucos eu fui divulgando dentro da empresa e as pessoas foram me conhecendo. Entendeu? Então, o primeiro passo foi a aceitação dos meus amigos, que viam que era algo diferente que eu estava fazendo e estava sendo aceito. E aí depois, sim, depois que eu vi que realmente era aquilo que eu queria, aí foi o passo de eu dar a primeira iniciativa para poder buscar algo diferente, que seria um estúdio, porque chegou um tempo que eu fazia algo só aniversário, era bosque, era horto, mas você precisa de um lugar, de um espaço, né? E aí eu fui buscar um cantinho. Eu achei muito legal e muito importante o que você falou. Muitas pessoas, muitos empreendedores começam com o desejo de empreender, mas
vai assim, com a fé e com a coragem, mas no sentido de não ter um preparo, como você disse. A fotografia é uma área assim que precisa de recursos, né? Precisa de equipamento, precisa de técnica. Então, antes de você largar tudo, você foi se especializar. Eu achei isso muito legal e eu acompanhei isso e eu sei que foi bem assim mesmo. É isso mesmo. Valéria, eu queria que você me falasse o seguinte: fotografia tem vários modelos, vários tipos, né? Vários estilos de fotos, né? E eu percebo que você é mais voltado para fotos de família, certo? O que Isso. te levou a fazer esse tipo de foto? Primeiramente, porque eu sou Valéria Família. Eu sou mãe, eu sou esposa, e para mim a família é acima de tudo. Então, quando eu vejo uma família estruturada, uma família que quer ter aquele registro, aquele momento, aquilo me brilha os olhos. Eu falei, é isso que eu vou me especializar, é esse o meu foco, é o foco de um bebezinho chegando, de uma mãezinha com a barriga ali, toda ansiosa para ver a carinha do seu filho e para ter aquele momento registrado, entendeu? Então, a hora que eu senti isso, eu falei, não, é isso, eu poderia realmente buscar a fotografia no ramo de moda, no ramo gastronômico, e tem um leque de opções. Eu falo que quem busca algo, independente da profissão que você quer, você tem que focar em alguma coisa. Não dá tiro para tudo, porque não vai dar certo, né? Você quer ser um masterchef? Você vai focar numa alimentação que você quer que aquilo vai dar certo. Senão não vai, não adianta você ficar tirando, né? E foi na família que eu me encontrei. Então hoje eu trabalho sim com a gestante, com o recém-nascido, com acompanhamento mensal da criança, aí aquilo já vai gerando uma conexão, né, Verdade. entre eu, a mãe e a família toda da criança. E aí eu faço o aniversário, faço o batizado. Então, assim, eu acabo sendo a fotógrafa da família, a amiga. é, Muitos amigos meus começou no estúdio e hoje é verdadeiros amigos, Sim. entendeu? Então, isso para mim é muito importante. E a foto, quando você tem a conexão com o fotógrafo, ela fica melhor, ela fica mais bonita. Ela transmite realmente assim o sentimento ali da família, né? Porque é a família e o fotógrafo também que tem aquela conexão, né? E é legal a gente falar também, porque você também tocou num assunto importante. É, o mercado ele tá cheio mesmo. Tem muita gente fazendo, não é Sim. verdade? Não só na fotografia, mas em qualquer outra área. Então, às vezes, a pessoa fala, eu não vou empreender porque tem muita gente fazendo. Ah, mas é mais um fazendo, mas cada um tem a sua essência, o seu Isso. propósito, né? Aquela mesma profissão pode despertar de um jeito diferente para cada um, né? Para você, despertou pela família, Isso. mas pode despertar por outras coisas, Outras né? coisas. Isso é muito importante saber quem você é, Sim. qual é a sua identidade. Então, hoje, quando a gente fala, eu falo que eu acompanhei você lá desde o começo, mas na minha cabeça, quando eu penso em fotógrafo da família, é você que me vem na cabeça. E você sabe disso, que você já Obrigada. participou de momentos importantíssimos da minha Sim, vida. sim, sim. Eu falo que a fotografia foi um dom que Deus me deu. É um presente dele. E esse presente, quando você ganha um presente de Deus, você tem que retribuir isso a Deus. E essa retribuição que eu faço a Deus é cada família que eu registro. É cada sorriso de uma mãe, é cada sorriso de um pai, de uma criança, a alegria de ver aquela emoção de uma gestante. Então, essa é a forma de eu retribuir o presente que Deus me deu, sabe? Vai muito além do econômico, Sim. né? Muitas vezes eu faço, ninguém sabe, eu não preciso sair contando o que eu faço como se diz? De doação, ou de voluntariado, ou de doação, mas eu faço para aquelas mães que têm necessidade e não têm condição. Porque isso está no meu ser, na Valéria. Essa Valéria é filha de Deus. Entendeu? Eu tenho muito isso, sabe, Selma? Isso para mim é além do remunerado, porque eu acho que a retribuição vem em dobro. Sim. E isso que você está falando é real. Você se emociona porque o sentimento é verdadeiro. E eu tô aqui para falar que é real. Eu já acompanhei ele desde o começo. E na minha vida, as suas fotos têm um significado muito grande. Você sabe disso, né?
A Valéria, ela foi a minha fotógrafa do ensaio de gestante. Então, todas as vezes que eu olho aquelas fotos, assim, eu me emociono muito, porque foi um dia tão especial pra gente. Sim, Eu me lembro que a gente foi fotografar e era o sonho da minha vida, né? Então, a gente gravou, fotografou ali e tem esse registro pra mim, é muito gratificante, muito. Depois você acompanhou ela no nascimento dela, né? Você também, eu tenho as fotos dela. E aí a gente entrou em pandemia, que é, foi uma situação muito difícil para todo mundo, né, Vá? Mas sim. você começando. Eu lembro que você estava bem no início, que você tinha saído da empresa e estava no início, e aí veio, estourou a pandemia, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho, né, para quem está assistindo, para quem não sabe dessa parte da história, como é que foi aquele momento ali de pandemia, início de carreira, já tinha saído da empresa? Nem tudo é flores, né? Aquilo que eu já falei. Não é no primeiro solavanco que você vai desistir, porque muitos que acontece, muitos empreendedores, na primeira turbulência desiste. E assim, não vou falar para você que eu não pensei em desistir, porque realmente foi para todo mundo foi muito difícil, Foi. né? E eu ter que trabalhar, sair da empresa e trabalhar no meio da pandemia não tinha condição. Então foi realmente um momento muito difícil. Mas foi também o momento que as mulheres mais engravidou. Foi. Menino do Teve um céu, monte de teve ensaio. muita grávida. Então, assim, por mais que seja, eu falo, o presente de Deus ele não tira. Então, realmente, eu trabalhei bastante na pandemia, com todos os cuidados, com toda a proteção, com todas as máscaras. Era um atendimento por dia de uma pessoa só, limpava tudo, tirava tudo e depois voltava com todo o cuidado. Graças a Deus, deu tudo certo, atendi todo mundo, as mães que me procuraram naquela época. E sim, foi um desafio, Sim. né? A pandemia foi um desafio psicológico. No final da pandemia, eu acho que no meio de 2021, né, para começar já 2022 também, tive turbulências emocionais, muito difícil, mas eu falo para você, quem tem Deus não é abandonado. Então, essa fé que me sustenta, sabe? É essa fé que me faz andar um passos devagar. Não falo para você que eu ando, não. Eu tenho consciência do que até aonde eu quero chegar e aonde estou. Certo. É um passo de cada vez para mim chegar onde eu quero. Eu falo isso para todo mundo. Não adianta você querer ter o mundo, que aquilo não vai te pertencer. Você Sim. pode ter na hora, depois acaba, porque aquilo não é seu. Você só vai ter o que é seu de verdade se você buscar. Porque se não for seu, não adianta você querer algo de alguém. Não adianta eu querer ter o melhor estúdio da outra pessoa, se não é o meu momento. Meu momento é esse. E eu vou trabalhar com o que eu tenho. E com o que eu tenho é hoje, é isso aqui. E é lindo. E é Obrigada. lindo. E eu tenho muito orgulho de você sabe disso, né? Você é uma amiga, assim, que eu trago já de muitos anos. A gente não tem, assim, tanto tempo para ficar juntas, Não né? dá. Na verdade, quase a gente não se vê, pouco a gente se fala, mas a conexão é muito grande Sim. e ela é real. E eu tô te falando isso porque o programa chama Conexão 014, né? Hoje por Bem aí, atrativo, né? É atrativo, né? atrativo. E assim, algumas pessoas já me abordaram com o tema assim, falando, ai, mas você só fala de Deus no programa, as pessoas que vão lá só falam de Deus. Mas não é nada combinado. É a essência, é o que está no coração da gente, é aquilo que a gente realmente sente, que tudo que nós passamos foi por ele, foi com Com ele, ele. não tem outro jeito, né? Então, assim, todo mundo que vem aqui e fala de Deus, eu dou espaço mesmo, porque é o que eu acredito. E eu vejo, eu acompanho o quanto que você evoluiu e passou por tudo que passou, graças a Essa força força. que Deus te deu. Então é muito lindo isso. Eu falo que através disso, para você ter uma ideia, cliente minha, que era só cliente, que eu não conhecia, começou a fazer foto comigo, viu meu amor a Deus e sabe do meu propósito com ele,
começou a seguir, né? Cada um tem sua religião, certo? Claro, Mas eu respeito. começou a seguir os meus ensinamentos. A criança dela virou a minha aluna de catequese, Sim. entendeu? Então, assim, você tem que ter o exemplo, você tem que ter algo além. Não é só a fotografia. O que que você quer para a sua vida? Entendeu? A fotografia é um caminho de eu poder fazer essa De tocar conexão, as de tocar pessoas, isso, pessoas. perfeito. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Cada um tem uma forma, um instrumento para tocar as pessoas. A sua Isso, forma de tocar as pessoas é isso, através da da fotografia. fotografia, E é o que você falou. Não se trata de religião, não se trata de nome de igreja, se trata de de espiritualidade, né? espiritualidade. De conexão, né? De entender o que está se passando à volta. E isso, assim, só tem a evoluir. Então, assim, hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Já vim várias vezes, como falei, mas hoje está diferente, Tá hoje está diferente. especial, né? Se a Hoje gente tá. começar a chorar aqui, é normal, porque a gente já chorou muito, Já, não já já chorou? choramos Já muito. choramos Já muito, já rimos demos muita muito. risada, já contamos muita coisa nossa É, juntas, partilhamos muitas coisas, partilhamos muitos muitas, momentos muitos, difíceis, muitos, mas muitas muitos alegrias, difíceis e muitas muitas alegrias. É alegrias. verdade. Eu falo que a fotografia não é só a foto. Você vem fazer a foto, eu não sou aquela pessoa que congela você e coloca você. Não, você tem que sentar aí e fazer. Bonitinha É, assim? não, não é isso. A gente conversa, a gente bate um papo. A pessoa às vezes chega aqui toda estressada com filho, com criança, não sei o quê. Eu primeiro acalmo a mãe, sento ali, tomo um café, tomo uma água, depois respira, depois a gente entra Aí para depois faz cá as e fotos. faz as fotos, entendeu? É isso, é essa conexão, É é essa conexão. esse diferenciado que eu tento passar para os meus clientes. É verdade. Eu sou prova disso, porque muitas vezes a gente fez ensaios, ela sabe disso, e eu estava passando por um momento muito difícil, né? Psicologicamente muito difícil. Então, muitas vezes eu cheguei aqui, quando eu olho as fotos, não parece que a gente estava Não, todo aquele daqui. estresse, né? E isso me dá uma, assim, uma gratidão tão grande, porque eu consegui registrar o melhor dos momentos da minha filha, né? O melhor momento da minha família, sem passar todo aquele estresse negativo que a gente estava durante as fotos. Isso para mim, assim, é maravilhoso, vá. Me Feliz. fala, hoje, como que, para quem está interessado, quer fazer as fotos, como é que faz? Entra em contato, marca horário. É, hoje eu trabalho com agenda, né? Então, se você quiser estar agendando um horário, tem só entrar em contato, eu deixo meu telefone aí depois para vocês colocarem aí, tá divulgando. Eu falo, meu atendimento ele é humanizado, tá? É de uma forma bem humana mesmo. Tento ser flexível o máximo para poder atender todo mundo. No feriado agora eu vou estar atendendo, já tenho agenda, então se você quiser estar sendo atendido agora no feriado dia 21, eu vou estar atendendo. Sexta-feira não, mas no dia 21 eu já vou estar atendendo. E horários também flexíveis no período da noite, no domingo de manhã. Eu acho que às vezes a pessoa tem vontade de fazer as fotos, mas não Não tem cabe o tempo, tempo. porque É, hoje em dia a vida é tão é, corrida, é. né? A pessoa não tem o Tempo é tempo. escasso, é verdade. Então, por que não? Né? Eu Uhum. abri ser flexível para isso, não todos os finais de semana que eu preciso, né, com a minha família também, mas sim, um final de semana que eu possa estar atendendo essa pessoa específica, estou lá. Pode entrar em contato, me chama, bater um papo. Val, passa o que você quer, porque às vezes não é o que eu estou oferecendo, mas a pessoa quer algo diferente. Certo. Sabe? Não, por que não? Olha, eu quero fazer umas fotos com o meu pet. Né? Tem muitas pessoas que tem os seus pets de carinho, por que não? Vamos lá, vamos fazer uma foto de seus pets externo, na sua casa. Estou à disposição. Tá, isso que eu ia te perguntar. Então você não trabalha só no estúdio, você também faz externo. Sim, sim, Eventos faço também? eventos, faço aniversário, aquilo que eu te falei. Tudo que rodeia, né? A Certo. família, eu tô lá. Então é o aniversário, é o batizado, o 15 anos também, que eu acho também que é um momento de É um família, momento. né? Que Uhum. tá. Às vezes, eu ainda não cheguei, né? Tô com 9 anos na carreira, então eu ainda não peguei o 15 anos do meu primeiro bebê, mas daqui a pouco chega. É verdade. Daqui a pouco chega. Eu fiz o ensaio de 15 anos da minha filha e foi algo assim muito Eu emocionante. imagino. Foi São sensacional. 15 anos de São histórias. 15 anos de história e eu clicando e as lágrimas correndo e depois eu olho aquelas fotos e falo, gente, que prazer. O melhor prazer de uma mãe é poder ver que você conseguiu, apesar de todas as dificuldades, né, que a vida tem, você realizar um sonho da sua filha
que era ter a festa. Lógico, meu marido se dispôs muito, né? Todo mundo em casa se dispôs muito. Agradeço muito a ele também, que sempre me apoiou, né? Esteve sempre junto comigo, presente para poder me ajudar a ter o que eu tenho hoje também e poder realizar esse aniversário para ela, esse ensaio para ela. As fotos do aniversário não deu para me fazer, claro, um grande amigo meu que fez. Mas eu poder estar ali participando e vivendo isso e ter essa recordação que fui eu que fiz, é maravilhoso. É verdade. Entendeu? É verdade. E é eterno, né? É eterno. É eterno. Eterno. É um material que vai ficar aí para outras gerações, para suas Sim, sim. netas, né? Netos, se vier, e assim por diante. Muito legal, muito inspirador. Você já é uma inspiração fora para mim e assim trazer você aqui para falar um pouquinho sobre essa trajetória, que tem muito mais coisa, Sim, com muito certeza. mais coisas para falar, mas assim deu para entender um pouquinho da sua essência e é muito legal. E eu queria que para você encerrar, se você deixasse um recado. Você pode deixar um recado para quem está começando a empreender ou uma da sua vida pessoal, o que você quiser falar, o espaço é todo seu. Quando a gente fala em recado, em algo que inspirador, eu falo para você que pensa em construir algo, que está aquele momento que você está trabalhando em algo que você já não aguenta mais e você não sabe para onde você vai. Tenha fé, primeiramente, né? Coloca seus planos na mão de Deus e se for da vontade dele, se for para ser seu, busca, vai atrás, não tenha medo. Os desafios vão acontecer, mas se você persistir, você não ter medo, você conquista. É um dia de cada vez, é uma escada que você vai subindo. Eu ainda continuo na minha escada, tenho muitos degraus a subir, mas eu sei que desafios vão vir, mas a minha fé me ajuda a cada dia. Então, para você não perder a esperança e para você acreditar em você, primeiramente, acredite em você. Porque só você não acreditar em você, ninguém acredita. Eu escutei muito isso. Lembra? Eu lembro. Que às vezes, a gente não confia na gente. Na gente, né? Então, se a gente No não nosso acreditar caminho, no nosso, se a gente não acreditar na gente, quem que vai acreditar? Então, primeiramente, acredito em você, que tudo vai dar certo. Obrigada, Vivato. De Muito nada. feliz. Obrigada por abrir as Agradeço, portas do seu viu? estúdio maravilhoso. Você é uma pessoa incrível, você é uma irmã, como a gente já falou, de muitos anos, de muitas coisas que a gente viveu junto, e estar aqui hoje, nesse momento, compartilhando essa história com você é É maravilhoso. mágico. É mágico. É mágico. Obrigada, Né? viu? A gente sabia que a gente ia chegar lá e a gente chegou. Chegou. A gente chegou. É Olha, isso, a gente festejar, chegou. te É agradecer, verdade. né? É verdade. E olha só onde a gente Quantas está. vezes a gente se despediu chorando? Nossa, Né? Hoje a gente vai se despedir rindo e rindo. comemorando tudo que a gente conquistou Vamos até comemorar? hoje. Vamos, com toda Vamos certeza. comemorar com suco de laranja? Vamos, Então tá bom, vou pegar um vamos. suco de laranja para nós. Para você que ficou até o final, eu agradeço muito a sua companhia. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Eu vou deixar os contatos da Valéria na descrição do vídeo. Ela está com cenário de Dia das Mães. Sim, Então sim. acompanhe as redes sociais dela, que ela vai divulgar o cenário, vai divulgar todos os materiais. E nós vamos seguindo aqui acompanhando também toda a trajetória dela. E vá, toda vez que quiser divulgar alguma coisa, falar sobre alguma coisa, conversar, as portas estão abertas. Muito obrigada, viu? viu? Obrigadão mesmo. E até o próximo programa. Vou trazer muita mais gente legal, conectada e com propósito nos seus negócios. Até lá!